Bueno, entonces nuestra próxima oradora es Graciela Giorgi, eh, de la Unifesp, que nos va a hablar de Perfect and Quasi-Perfect Code in Lattices. Bueno, adelante, Graciela. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao comitê organizador, professoras Maria, Melina, professor Ricardo, aos integrantes do comitê científico, pela oportunidade de apresentar meu trabalho aqui nesse evento. Eu vou falar sobre códigos perfeitos e quase perfeitos em reticulados. Esse é um trabalho conjunto com João Strapasson, Antônio Campelo e Sueli Costa. Eu vou começar com algumas definições básicas. Primeiramente, eu vou definir um código linear em ZQN, onde Q não é necessariamente um número primo. Então, seja Q um número natural qualquer, um código linear C em ZQN é um ZQ submódulo de ZQN. Para visualizar códigos lineares em ZQ2, nós podemos desenhar uma caixa Q por Q. Por exemplo, aqui nós temos uma caixa 17 por 17. Nós identificamos os lados opostos dessa caixa e marcamos os pontos do código. Por exemplo, aqui nós temos o código gerado por 1/5/ em Z17 ao quadrado. Códigos são geralmente estudados nas métricas de Hamming e de Lie. Eu vou revisar rapidinho o que é a distância de Lie entre dois elementos de ZQN. Primeiro, eu vou, através de um exemplo, relembrar o que é a distância de Lie entre dois elementos de ZQ. Vamos pegar Q igual a 10, marcar um segmento de comprimento 10, tá? Nós vamos identificar o 0 com o 10. Eu quero calcular a distância entre x barra e y barra. X e y são maiores ou iguais a 0 e estritamente menores do que Q. A distância entre x barra e y barra, a distância de Lie, é o tamanho do menor caminho que une x e y. Então, nós temos duas possibilidades de caminho. Tem o caminho vermelho, que tem comprimento 3, e tem o caminho preto, que tem um comprimento maior. Quando eu estou aqui no 0, é a mesma coisa que eu estivesse no 10. Então, eu ando por fora. Então, a distância de Lie entre dois elementos de ZQ é o menor caminho, considerando o caminho que eu ando por dentro e o caminho que eu vou por fora. A distância de Lie entre dois elementos de ZQN é a soma das distâncias de Lie entre as coordenadas desses elementos. Aqui na nossa caixa 17 por 17, temos um exemplo do menor caminho conectando dois elementos do nosso código. A distância de Lie, no caso geral, também é o tamanho do menor caminho que une aqueles dois elementos. Para códigos na métrica de Lie, assim como na métrica de Hamming, o raio de empacotamento é dado pelo arredondamento para baixo da distância mínima do código menos 1/2. Aqui nós temos um exemplo do mesmo código gerado por 1/5/ em Z. Só que agora ele está em Z13 ao quadrado, tá? E temos as esferas centradas nos pontos do código com o raio de empacotamento 2. Um código ele é dito perfeito se quando eu uno as bolas centradas nos pontos do código com o raio de empacotamento, isso me dá o espaço todo. E ele é dito quase perfeito quando eu pego o raio de empacotamento, eu uno as bolas centradas nos pontos do código com esse raio de empacotamento. Eu não obtenho o espaço todo, mas se eu aumentar uma unidade no raio de empacotamento, eu já vou ter o espaço todo, tá? Nesse caso, o código é dito quase perfeito. Isso na métrica de Lie. Aqui temos um exemplo de um código perfeito na métrica de Lie, em Z13 ao quadrado. Notem que a união dessas bolas cobre Z13 ao quadrado todo. Aqui nós temos um exemplo de um código quase perfeito, em Z9 ao quadrado. O raio de empacotamento desse código é 1.
e se a gente aumenta em uma unidade, a gente cobre o espaço todo. Em 1968, Golombek e Welch provaram que existem códigos perfeitos na métrica de Lie para a dimensão 2 e qualquer raio, e para qualquer dimensão e raio 1. Tá, eles provaram isso, eles fizeram esse resultado em 68 e foi publicado em 70. Mais ainda, eles conjecturaram que esses são os únicos códigos perfeitos, os únicos parâmetros para os quais existem códigos perfeitos na métrica de Lie. Então, os parâmetros são dimensão 2 e qualquer raio, ou raio 1 e para qualquer dimensão. Essa conjectura ela já foi provada para alguns valores específicos de R, que é o raio, e para algumas dimensões específicas, por exemplo, para raio 2 e dimensões menores ou iguais a 12. Tá? Aqui eu coloquei um artigo que contém um resumo de algumas das principais contribuições na direção da prova da conjectura. Bom, no nosso trabalho, nós consideramos uma generalização da métrica de Lie. Ela é inspirada pela métrica de Lie e também pela métrica LP em RN. Então, a nossa métrica é a métrica P-Lie. Nós colocamos aqui uma potência P em cada termo do somatório e tiramos a raiz Pésima depois. Aqui temos um desenho, né, de bolas centradas no mesmo ponto, com o mesmo raio. Primeiro para P igual a 1, depois em azul para P igual a 2 e assim por diante. À medida em que nós vamos aumentando o valor de P, essas bolas vão ficando mais quadradinhas, tá? E elas vão se aproximando dessa última bola quadrada aqui, que é a bola na métrica do máximo. Aqui temos um exemplo de um código perfeito na métrica 2Lie. Tá? Esse código também é perfeito na métrica de Lie. Olhando rapidamente, a gente tem a impressão que essas bolas têm intersecção, mas elas não têm intersecção nos cruzamentos, que são os elementos, né, que esses cruzamentos estão representando os elementos de Z13 ao quadrado. Aqui só um zoom para a gente ver que realmente não tem intersecção. Ao redor de cada ponto de Z13 ao quadrado, desenhamos um quadradinho, só para ver que essas figuras vão se encaixando sem sobreposição. Um problema em aberto, considerando essa generalização da métrica de Lie, é que nós não temos ainda uma fórmula fechada para o raio de empacotamento de um código linear nessas métricas, tá? Para P maior do que 1. Poderíamos pensar em algo bem parecido com o que acontece na métrica de Hamming e na métrica de Lie, mas, em geral, isso não funciona. Tá? Em geral, o nosso raio ele é maior ou igual a esse valor aqui. Nós temos um exemplo de dois códigos que vão ter a mesma distância mínima e raios de empacotamento diferentes. Então, uma fórmula para o raio de empacotamento, ela vai ter que conter mais elementos além do que só a distância mínima do código. Bom, vou falar um pouquinho do exemplo. Seja Q igual a 4, então eu vou estar trabalhando em Z4 elevado a N. Eu vou pegar N estritamente maior que 2 elevado a P. P está associado à minha métrica, P-Lie. Então, vou pegar N estritamente maior do que 2 elevado a P. O primeiro código ele só contém 2 elementos. O segundo código ele contém 4 elementos. Tá? Um gerador desse código é esse elemento que tem 1 barra nas primeiras, 2 elevado a P coordenadas e 0 depois. Nós temos que a distância mínima de cada um desses códigos é 2, tá? Na métrica P-Lie. O raio de empacotamento do primeiro código é 0, porque o 1 barra, 0 barra, 0 barra, ele está exatamente no meio do caminho entre esses 2 elementos do código. Ele está a uma distância 1
desses dois elementos. Então, o raio de empacotamento desse primeiro código é 0. Já para o segundo código, nós temos um raio de empacotamento diferente. Tá? Podemos pensar nesses elementos estando mais ou menos alinhados, né? Bom, então com isso, né, a gente vê que para encontrar uma fórmula para o raio de empacotamento, nós vamos precisar de mais elementos do que só a distância mínima do código, como eu comentei. Vocês devem ter observado aqui que o raio de empacotamento do segundo código, ele não é um número natural. Ele é uma raiz CEsima de um número natural. Isso é porque a nossa distância, π, ela é uma raiz CEsima de um somatório. Tá? Então, quando consideramos essa família de métricas, as distâncias obtidas entre dois elementos de Zqn são raízes CEsimas de números naturais. No entanto, nem toda raiz CEsima de um número natural é uma distância atingível. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para P igual a 2, tá? Então eu estou na métrica 2Li e na dimensão 2. Não existem dois elementos de Zq2 cuja distância 2Li entre eles seja raiz de 3. Raiz de 3 não é uma distância atingível. Ou seja, uma bola centrada num ponto de Zq2 ao quadrado com um raio raiz de 2 contém os mesmos elementos que essa bola com raio raiz de 3. Eu aumento o raio e eu não coloco nenhum ponto novo nessa bola, nenhum ponto do meu espaço Zq2. Bom, só para definir formalmente o raio de empacotamento, o raio de empacotamento, então, vai ser o maior raio atingível, tá? O maior raio atingível, tal que as bolas centradas nos pontos do código com esse raio não se intersectam. Ser atingível significa que no bordo dessa esfera tem que ter um ponto do meu espaço. Tá? Tem que ser um raio que ele é distância entre dois pontos, entre o centro e esse carinha que está no bordo. E o raio de cobertura é o menor raio atingível, tal que a união das bolas cobre o espaço todo. Aqui, por exemplo, em Z138 ao quadrado, se nós considerarmos o código gerado por 5/11/13/1/, nós geramos os primeiros raios atingíveis. Então, tem lá raiz de 2, raiz de 4, raiz de 5, não. O raio de empacotamento é raiz de 37 desse código. É o maior raio onde não tem intersecção. E o raio de cobertura, que é o menor raio que a união das bolas cobre tudo, é raiz de 50. Notemos que aqui está o raiz de 37. Raiz de 38 não é um raio atingível. Se eu aumentar de raiz de 37 para raiz de 38 meu raio, não vou pegar mais ninguém. Raiz de 39 também não é atingível e raiz de 40 é. Notemos que a distância entre raiz de 37 e raiz de 50, ela é 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Nesse caso, a gente diz que esse código é um código 5 imperfeito. Tá? A gente define o grau de imperfeição de um código nessa métrica como sendo a distância entre o raio de empacotamento e o raio de cobertura. Quando eles são iguais, o código é perfeito. Quando a distância entre eles é 1, o código é chamado de quase perfeito. Tá? Então, a diferença que tem nessa generalização para a métrica de Lie é que, no caso da métrica de Lie, quando a gente definia um código quase perfeito, bastava aumentar 1 no meu raio de empacotamento, que era um número natural. Aqui, a distância entre o raio de empacotamento e de cobertura é 1, só que eles são raízes CEsimas de números naturais e nem toda raiz CEsima de um número natural é atingível.
Bom, mas será que existem códigos perfeitos nessas métricas PLI para P maior do que 2? Nós podemos aproveitar os códigos de Golomb-Welt para raio 1, tá? Esses códigos também são perfeitos na métrica PLI. Então, para toda dimensão N e raio 1, os mesmos códigos de Golomb-Welt também são perfeitos. Mais ainda, nós podemos utilizar códigos perfeitos na métrica que nós chamamos de infinito Lie, que é uma adaptação da métrica, é uma mistura da métrica do máximo no RN com a métrica de Lie. Nós podemos pegar códigos que são perfeitos, né, nessa métrica, e existe um certo valor de P. Então, aqui, nós já temos o código perfeito na métrica infinito Lie. Existe um certo valor de P, tal que esses códigos também são perfeitos na métrica PLI. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos que, para P maior ou igual a 3, tá? Esses códigos que estão pintados em azul também são perfeitos na métrica 3Li. Aqui está a carinha do P que a gente pega. P tem que ser maior do que o log de N, N é a dimensão, log de 1 mais 1 sobre R, que é o raio. Então, a gente pode aproveitar códigos perfeitos nessa métrica infinito Lie para gerar códigos perfeitos na nossa métrica PLI, só que para valores de P suficientemente grandes. Aqui eu coloquei só um resultado que mostra a existência de códigos perfeitos na métrica infinito Lie, em ZQN, quando Q não é uma potência de 2. Ele tem um fator ímpar maior do que 1. Bom, vamos conectar agora códigos perfeitos na métrica PLI com reticulados, para tentar utilizar algumas propriedades de reticulados que são conhecidas e, com isso, tentar obter algumas informações sobre códigos perfeitos nessa métrica PLI. Para isso, a gente vai utilizar a construção A, que é uma forma de conectar códigos e reticulados. Eu vou pegar o meu código que está em ZQN e eu vou identificar os pontos do meu código com os pontos de uma caixa Q por Q, que agora mora em RN, tá? Em particular, mora em ZN. Eu vou replicar essa caixa em todas as direções, vou fazer cópias dessa caixa, cópias bem ordenadas dessa caixa, né? Translações dessa caixa, e esse conjunto resultante é um subgrupo aditivo discreto do RN, ou seja, é um reticulado em RN, tá? Esse tipo de maneira de identificar códigos com reticulados é chamado de construção A. Existem outras formas, mas a gente focou só na construção A. Se eu tenho um código linear em ZQN, com raio de empacotamento RP, tá? O raio de empacotamento dele. Se o alfabeto que eu estiver trabalhando aqui, o Qzinho, for suficientemente grande, ou seja, Q é estritamente maior que 2 vezes o raio de empacotamento, então o meu reticulado obtido, ele vai ter o mesmo raio de empacotamento, só que agora eu estou trabalhando em ZN, que está dentro do RN. Então, a métrica que eu estou considerando aqui é a métrica LP. Tá? Aqui eu coloquei a métrica LP e a métrica PLI. Tá? Elas são bem próximas, a diferença é que na métrica PLI tem a identificação, tá, com as arestas da minha caixa. E aqui essa métrica ela é no espaço todo. Então, para alfabetos suficientemente grandes, eu consigo colocar um código, né, e gerar um reticulado com o mesmo raio de empacotamento. Aqui, por exemplo, nós pegamos um código, que estava aqui uma caixa Q por Q, replicamos no espaço todo e se manteve o mesmo raio de empacotamento. Pode acontecer de haver mudança no raio de empacotamento. Por exemplo, aqui, esse código, que tem tudo 0 e tudo 1, em Z2 a sétima, 2 é o
Q igual a 2. 2 é pequeno, tá? Esse código aqui, ele é perfeito na métrica de Lie. Mas o reticulado associado não é perfeito, porque vai mudar o raio de empacotamento do reticulado associado. Porque a caixa 2x2, que eu vou colocar o meu código, ela vai ser muito pequena. E isso vai alterar, na hora em que eu for fazer a colagem da caixa, isso vai alterar o raio de empacotamento do meu reticulado. Mas, se eu tiver num código com um alfabeto suficientemente grande, as coisas se mantêm. No código e no reticulado, eu tenho o mesmo raio de empacotamento. Bom, agora eu vou passar a falar, então, da busca por subreticulados, que são códigos perfeitos. Tá? O raio de empacotamento de um reticulado, agora eu estou olhando, né, um subreticulado de ZN. O raio de empacotamento, a gente não tem uma fórmula fechada para ele, mas a gente consegue prender ele com essa limitante inferior e uma limitante superior, que depende da distância mínima e da raiz pésima da dimensão sobre 2. Então, a gente consegue limitar o raio de empacotamento desses reticulados obtidos via código. Além disso, o raio de empacotamento de um código linear perfeito, agora olhando em ZN. Então, eu quero um subreticulado de ZN que seja um código perfeito, que ele cubra, a união dessas bolas cubra o ZN todo. Que é, por exemplo, o que a gente tem aqui. Tá? Eu estou buscando por esse tipo de subreticulado. A gente tem que o raio de empacotamento de um código, né, de um subreticulado, que vai ser um código perfeito, ele é limitado dessa forma. O que aparece aqui tem a dimensão, tem o P, eu estou na métrica PLI, e também aparece a densidade de empacotamento máxima daquela dimensão na métrica LP. O que é isso? O que é essa densidade de empacotamento? Aqui nós temos um empacotamento de esferas cobrindo Z2, mas dá para eu aumentar mais esse raio para cobrir o R2. Então, se eu aumentar um pouquinho esse raio, eu cubro o R2. A densidade de empacotamento máxima na dimensão 2, nessa métrica, por exemplo, aqui a métrica de Lie, é o máximo que eu consigo cobrir, né, a proporção do R2 que eu consigo cobrir, a maior proporção possível do R2 que eu consigo cobrir com esferas na métrica de Lie. Então, eu tento encontrar qual que é o código que cobre a maior parte do espaço quando eu gero essas esferas. E aí a gente faz uma associação entre densidade de empacotamento, que é algo que é bastante estudado em reticulado, e o raio de empacotamento do meu código perfeito. Tá? Eu quero obter reticulados, que são códigos perfeitos, e depois levar isso de volta para códigos em ZQN. Bom, tendo esse limitante para o raio de empacotamento, nós conseguimos implementar um algoritmo no Wolfram Matemática para dimensões baixas, para dimensões 2 e 3, e considerando apenas a métrica 2 Lie. Porque, né, se a gente for pensar no RN, a métrica L2, porque é onde a gente conhece informações sobre a densidade de empacotamento máxima na métrica euclidiana. No que esse algoritmo é baseado? Esse algoritmo é baseado num resultado de 2012 que diz o seguinte: seja P um subconjunto de ZN com uma cardinalidade M. Então, peguei um subconjunto finito de ZN com uma cardinalidade M. Existe um ladrilhamento de ZN, ou seja, eu consigo cobrir ZN com cópias de transladados desse conjunto P, se e somente se existe um grupo abeliano G de ordem M, M é a cardinalidade de P, então tem que existir um grupo abeliano G de ordem M e um homomorfismo sobrejetivo
de ZN nesse grupo abeliano G, tal que quando eu restringo esse homomorfismo a P, eu tenho uma bijeção entre esse P e o meu grupo abeliano, os dois têm a mesma ordem, eu tenho uma bijeção. Então, o nosso algoritmo, ele é baseado nesse resultado. Tá? Nós restringimos o raio e, para todos os raios menores, nós fomos procurando para ver se a bola centrada, por exemplo, na origem, com um certo raio, iria conseguir ladrilhar o ZN todo, tá, por translações. Então, o conjunto P que a gente pegou foi a bola centrada na origem de raio R, na métrica euclidiana, e nós não temos uma fórmula para contar o número de pontos inteiros dentro dessa bola. Tá? A conta foi feita na raça em cada caso. E com isso nós obtivemos os seguintes resultados. Em Z2, né, na métrica euclidiana, só existem códigos lineares perfeitos para esses 4 raios. Tá? Então, foram testados todos os casos e só existem códigos lineares perfeitos para esses raios. Aqui tem a carinha dos grupos, né, que apareceram e dos homomorfismos. Os reticulados, que são os códigos perfeitos, eles são os núcleos desses homomorfismos aqui. Então, a gente consegue encontrar as bases desses reticulados e depois encontrar os códigos perfeitos associados a esses reticulados. Para a dimensão 3, só existem 2 raios para os quais existem códigos perfeitos na métrica euclidiana. Bom, nós conjecturamos que, se a gente considerar a métrica euclidiana e subir mais a dimensão, a gente não vai encontrar nada com raio maior do que 1. Porque na dimensão 2 tínhamos uma quantidade, na 3 já diminuiu, e nós acreditamos que não vai ter mais nada, né, considerando essa métrica euclidiana. Agora, rapidinho, só para finalizar, nós estudamos também códigos quase perfeitos. Para isso, nós obtivemos uma relação entre a densidade de cobertura no RN. Então, a gente está misturando coisas conhecidas de reticulados e tentando jogar isso para obter códigos perfeitos e quase perfeitos. Então, nós obtivemos algumas relações entre a densidade de cobertura, a melhor densidade de cobertura possível no RN. O que é a densidade de cobertura? Eu vou medir, eu vou cobrir o meu RN com as esferas e eu quero a menor intersecção possível. Então, a melhor possível é aquela que gera a menor intersecção possível quando eu faço a cobertura, tá? E foi possível associar essa densidade de cobertura com o raio de cobertura e raio de empacotamento de um código quase perfeito. Essa condição foi importante, tá, para se chegar nessas fórmulas. E aí, com isso, né, tendo uma relação entre os possíveis raios de empacotamento e cobertura, a gente conseguiu também colocar para rodar, para testar todos os casos. E na dimensão 2, na métrica euclidiana, nós temos somente esses raios para os quais existem códigos quase perfeitos. Na dimensão 3, métrica euclidiana, somente esses raios para os quais existem códigos quase perfeitos. Como trabalho futuro, nós podemos utilizar outros ambientes para procurar códigos perfeitos, não somente em ZN, tá? Seria uma generalização pensando agora só em reticulado. Se eu considerar um outro ambiente, por exemplo, DN. DN é um subreticulado do ZN, onde a soma das entradas é par. Se eu pegar isso como meu ambiente, será que tem um subreticulado dele, cuja união das bolas cubra ele? Então, agora eu quero cobrir só DN. Poderia tentar cobrir outra família também clássica de reticulados, que é a família AN. Então, são perspectivas futuras
Poderíamos estudar isso, por exemplo, na métrica de Lie, tá? A métrica de Lie, ela é focada em cobrir o ZN ou trabalhar em ZQN. Então, poderíamos trocar esse ambiente e considerar a métrica de Lie ou outras métricas. Aqui estão algumas das referências. O artigo do Gollum Biwelt, publicado em 70. Esse artigo de 2014, que prova que a conjectura é verdadeira para raio 2 e várias dimensões. Tá? O trabalho sobre códigos perfeitos. Tá? Trabalho sobre códigos quase perfeitos. E aqui um artigo falando sobre algumas das principais contribuições na direção da prova da conjectura. Bom, agradeço pela atenção e estou à disposição para dúvidas, para comentários. Muito obrigada.